Olá, amigos e amigas da Rádio Nova Aliança, AM 710 e FM 103.3. A Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília está aqui mais uma vez para o nosso programa de Justiça e Paz, como todos e todas já estão acostumados e acostumadas a acompanhar. Sou Vicente Sérgio, integrante da Comissão de Justiça e Paz, e hoje vamos conversar sobre uma temática que é muito importante para nós cristãos e cristãs da Igreja Católica, especificamente pelo período que vamos iniciar, o período de Quaresma. E aqui temos conosco professor Nodari, que vai nos brindar com uma conversa bastante boa. Professor, como está? Eu estou bem, me sinto feliz em estar contigo, professor Vicente Sérgio, e com todos que nos acompanham. Muito bem, professor. Alegria demais em tê-lo aqui conosco. Para os ouvintes e para as ouvintes, professor Paulo César Nodari, ele é doutor em filosofia, teólogo também, professor coordenador dos cursos de filosofia e teologia da Universidade Católica de Brasília e também professor do Instituto São Boaventura dos Frades Conventuais. E com o professor Nodari, nós vamos conversar sobre o tema da campanha da fraternidade. Fraternidade e Amizade Social é o título da campanha da fraternidade deste ano de 2024, que se inicia na semana que vem, logo depois de Carnaval, com a quarta-feira de cinzas. E a campanha da fraternidade tem o tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs. Portanto, uma temática muito importante para esse tempo de Quaresma que vamos iniciar. E para começar um pouquinho nossa conversa, professor Nodari, quando do anúncio do tema da CF desse ano de 2024, que a CNBB fez lá em novembro de 2022, a CNBB disse que a campanha desse ano ela estava inspirada na encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. Você poderia nos dizer um pouquinho rapidamente quais os principais pontos dessa encíclica que depois a gente pode vir a linkar com a temática da CF? Que pontos são tão importantes neste momento da encíclica da Fratelli Tutti, professor? Bom, professor Vicente Sérgio e todos quantos estão nos acompanhando, é bem importante lembrar que em 2020 o Papa lança a Fratelli Tutti. E, na verdade, para a inspiração, digamos assim, de São Francisco de Assis, também como o grande irmão fraternal de todos e o grande personagem do período tão delicado quanto foi na sua vida e depois também como um dos homens mais lembrados no nosso século passado, por exemplo. E a Fratelli Tutti, ela está dividida em 8 capítulos. E o primeiro capítulo, ela trata do mundo fechado no qual vivemos. E aí o Papa Francisco lembra a dimensão do fechamento, da indiferença. Ele chega a dizer que há um perigo da globalização da indiferença. Frisa-se muito a globalização da economia, mas o que se vê também em muitas situações é a globalização da indiferença. Então, o distanciamento, os desencontros, um mundo fechado, um mundo que privilegia alguns e em detrimento de uma grande maioria, especialmente os mais pobres, os que não conseguem ter uma vida digna e, digamos assim, humana. E num segundo capítulo, o Papa traz uma espécie de análise sobre aquela passagem belíssima do bom samaritano, dizendo que o bom samaritano traz a ideia de que o estranho que nos aparece no caminho, ele não atrapalha, ele é uma possibilidade para que nós cresçamos na nossa humanidade, que é o encontro, a possibilidade de encontrarmos, de sentirmos uns pelos outros
compaixão, misericórdia e nos aproximarmos. Quando o mundo fala muito da aproximação tecnológica, da informação, o Papa também lembra que a proximidade se dá, sobretudo, entre pessoas. Ou seja, nós precisamos ter coragem de nos aproximar. E, lembrando que são 8 capítulos, o terceiro capítulo é pensar e gerar um mundo aberto, isto é, um mundo sem fronteiras. Nós escutamos na política, em diversas situações de países e de pessoas que chegaram à presidência, às primeiras posições políticas, de criar, ao invés de pontes, de encontros, criar mais cercas, erguer não encontros, possibilidades de aproximação, mas de exclusão e separação. Então, nessa perspectiva, o Papa nos convida a pensar, mas não só pensar, porque o Papa lembra muito que é importante o pensar, é importante o sentir e é importante o agir. Portanto, também fazer com que o nosso coração mude, não só imaginar que os outros precisem mudar, que só as estruturas precisem mudar, mas é preciso que as estruturas mudem, que os outros também mudem, mas que nós também mudemos, nos convertamos, o nosso coração seja um coração aberto. Depois, o capítulo 5 é a melhor política. E aí a política tem uma compreensão belíssima, lembrando não só Aristóteles, Tomás de Aquino, sobre a questão do bem comum, superarmos bastante essa dimensão em que nós pensamos muito as perspectivas dos interesses individuais, mas pensarmos no bem comum. E aí, lembrar, não é o Papa Francisco, mas eu queria lembrar aquilo que Hannah Arendt, ela chama essa perspectiva da política, ou seja, de sabermos que a política trata de coisas comuns, é tratar da humanidade, da sobrevivência da humanidade, da liberdade, para que haja futuro, para que haja esperança. Então, nessa perspectiva, o Papa Francisco nos convida para que nós tenhamos essa dimensão da melhor política. E o Papa lembra que um bom político, uma boa política é aquela que pensa, é aquele que pensa no bem comum. É importante que nós façamos obras caridosas, pessoais, mas é importante que os nossos políticos, digamos assim, eles possam pensar nessa perspectiva do bem comum. E ele vai dizer que a caridade é uma, digamos assim, uma virtude política importantíssima, por assim dizer. E aí entra a questão do amor político, da amizade social que depois a campanha da fraternidade traz presente. E o sexto capítulo é um capítulo belíssimo para quem for ler, porque trabalha a dimensão do diálogo e da amizade social. O diálogo que não é monólogo, o diálogo que significa, por meio da razão, nos aproximarmos, construirmos uma cultura que dialoga, que é capaz de colocar as diferenças sobre a mesa, no sentido aqui metafórico, para que a diferença de cada um, a diferença dos diferentes povos, isso não é uma simples possibilidade distante, mas é uma possibilidade que está aí, que precisa estar aberta para o diálogo. Então, é colocar-se diante do outro, saber escutar o outro. Levinas também vai dizer que a linguagem nos ajuda a criar, a compartilhar as coisas comuns. E o Buber, que também é um outro autor importantíssimo, ele vai dizer que o diálogo é estar aberto ao outro e deixar que o outro venha também a nós. Portanto, o diálogo e a amizade social. E aí o capítulo 7 trabalha os caminhos para uma cultura nova, um novo pensamento, um novo agir culturais. E é muito importante perceber que essa cultura nova, ela também tem a dimensão de uma cultura de boa convivência, do encontro, uma cultura, digamos assim, daquilo que nós dizemos, é uma cultura de paz. Num mundo bastante dilacerado, num mundo bastante indiferente, num mundo com guerras, e não são só as duas guerras da Rússia e da Ucrânia, de Israel e Palestina, mas são tantas as outras também guerras, de um modo ou de outro, espalhadas pelo mundo afora. E para concluir,
O oitavo capítulo, que é bem interessante também, esse desafio que o Papa nos coloca e nos convida, qual seja, que as religiões precisam trabalhar pela paz. O Papa Francisco não cita o Hans King, mas o Hans King tem um texto interessantíssimo na Ética Global, que ele vai dizer que não haverá paz se não houver paz entre as religiões. Essa dimensão do ecumenismo, do diálogo interreligioso, dessa possibilidade de fazer com que a religião seja para que não apenas nos religue a Deus, mas já sabendo que quem quer religar-se a Deus precisa também religar-se com os irmãos. Lembrar que o mandamento que resume todos os mandamentos, amar a Deus e amar os irmãos. Portanto, o oitavo capítulo da Fratelli Tutti é sobre essa dimensão imperiosa das religiões, isto é, de ajudar a criar um mundo novo, uma nova cultura, cultura que é encontro de fraternidade e amizade social. Em poucas palavras, professor Vicente Sérgio. Sei que te coloquei no desafio para fazer poucas palavras de um documento tão denso, tão rico, seja de princípios, seja de conteúdo no sentido de valores que realmente contrastam, né, professor, com essa Sim. realidade que estamos vivendo hoje. Falar de amizade social, de acolher o diferente e a diferente, de acolher e perceber o sentido do outro, neste espaço de cada vez mais guerra, mais guerra, mais guerra, como mesmo diz Papa Francisco, estamos vivendo a terceira guerra mundial em pedaços, né? Então, realmente muito desafiador, mas você foi excelente nessa síntese. E parece que já a partir dessa sua fala, já nos avizinha qual é a relação que realmente existe entre a Fratelli Tutti e a temática da amizade social da CF, né? Como é que isso se expressa, como é que essas ideias se expressam dentro do projeto da campanha da fraternidade que nos é apresentado, professor? Professor Vicente Sérgio, é claro que o próprio título já traz presente a Fratelli Tutti. Lembrar que a campanha da fraternidade, ela está completando 60 anos, e nesses 60 anos, um dos conceitos chave é fraternidade sempre. Então, é uma tentativa de fazer com que nós caminhemos juntos como igreja. Em alguns momentos também há a campanha da fraternidade ecumênica, para que nós possamos ir caminhando juntos. E neste intento é também a campanha da fraternidade deste ano, 2024. E eu gostaria de lembrar a quem está nos escutando e quem tem a possibilidade também de nos ver, o texto é exatamente, é, digamos assim, um texto que traduz este grande projeto, é um projeto de Deus. O Papa Francisco foi um intermediário que ajudou a interpretar esse grande sonho de Deus, que é um sonho de fraternidade, que é um sonho de amizade. Se nós lembrarmos, por exemplo, o que é amizade para os antigos, o conceito de amizade foi trabalhado por muitos autores, mas eu queria lembrar o conceito de amizade, por exemplo, nos gregos, importantes eles foram, especialmente aqui Platão, Aristóteles, claro que há também os outros clássicos, mas Aristóteles fala da amizade, quer dizer, como uma disposição de caráter, como, digamos assim, um compromisso que as partes assumem, portanto, essa dimensão belíssima da amizade social. E quem quiser ler eu diria assim, o número 16 sobre amizade social, ela é uma apresentação belíssima. E aí está presente, por exemplo, todos os números da Fratelli Tutti que traduzem o que viria a ser a amizade social. Eu aqui queria salientar alguns, porque quem está conosco pode também depois se apropriar e também aprofundar. Amizade social é uma fraternidade aberta. Não é um fechamento, é um mundo aberto que permite reconhecer e valorizar e amar todas as pessoas, independentemente de sua proximidade física. Então, aqui também tem um grande desafio, porque hoje, com os meios tecnológicos avançados,
É possível que nós façamos os distantes estarem mais próximos pela tela, ao menos. Mas os que estão próximos ficam distantes ou nós ficamos indiferentes a eles. Portanto, é muito importante lembrar que a amizade social, ela é com os próximos, mas ela é também com os distantes. Ou, se quisermos, ela é com os distantes, nos aproxima a tecnologia, mas ao mesmo tempo nós não podemos nos esquecer dos que estão próximos. É comunicar com a vida o amor de Deus, é o desejo de abraçar a todos, é também viver livre de todo o desejo do domínio sobre os outros. Como é tendencioso nós querermos dominar os outros, ou os outros quererem nos dominarem. E o amor vai além fronteiras. É um amor que rompe cadeias, rompe barreiras e procura superar o isolamento. É a capacidade de dar condições para que nós façamos ações benéficas. Depois, amizade social é o amor presente nas relações sociais. E nós todos somos convidados a, digamos assim, olhar para o exemplo de São Francisco. No número 18 da campanha da fraternidade diz assim: amizade social é para Papa Francisco. Aqui alguém poderia dizer, é o Papa Francisco? Não, mas é sobretudo para São Francisco, o antídoto contra um ser humano fechado em si mesmo e, consequentemente, contra um mundo fechado aos vulneráveis e improdutivos. Isso o Papa Francisco toma lá também do grande projeto de São Francisco para fazer com que nós alarguemos, digamos assim, o nosso coração, o nosso pensamento e abramos os nossos braços para o encontro. Portanto, eu diria assim, a campanha da fraternidade olha para essa síndrome, inclusive o texto trabalha, a síndrome de Caim, onde está o teu irmão? Quer dizer, como é que nós vamos aceitar que o mundo seja de morte, o mundo seja de exclusão? Não, nós queremos ser cada vez mais irmãos e irmãs. E aí o texto da campanha retoma o texto de Mateus 23 para dizer que nós todos somos irmãos. Mas é muito importante também lembrar que para vencer o pecado, vencer as provações de afastamento, de isolamento, é muito importante que nós tenhamos uma baliza clara e bem objetiva. Quem seja e quem é Jesus Cristo. Então, isso também no texto da campanha da fraternidade fica muito evidenciado, tomando também, sobretudo, o capítulo 2 da Fratelli Tutti, de que nós precisamos ir superando uma cultura de cancelamento, de isolamento e uma cultura de exclusões para uma cultura de encontro. Aquilo que diz também o capítulo 23 de São Mateus. E aí superar esse mundo de inimizades, um mundo de fechamentos. E ele vai dizer que, o texto da campanha da fraternidade, que nós todos podemos trabalhar juntos. Não importa quantos dons nós temos, quem é mais importante ou menos importante. Todos somos importantes. E cada um de nós, cada uma, podemos fazer a nossa parte. Por meio das comunidades eclesiais, por meio das relações sociais, por meio da política, por meio de tantos modos e maneiras, fazendo com que nós tenhamos um mundo aberto. Não um mundo fechado, de isolamento, mas um mundo de encontro. Superar os desencontros para construirmos um mundo de encontros e de boa convivência. Perfeito, professor. E efetivamente, essa reflexão que você nos traz a partir dos princípios da temática da amizade social se encaixam bem no momento em que a campanha da fraternidade chega, que para nós cristãos e cristãs católicos e católicas é o momento da quaresma, o momento da revisão, o momento da revisão da vida, né? Ou que deveria ser o momento da revisão um pouco da vida, não que a vida não possa ser revista cotidianamente, mas efetivamente é um tempo mais, digamos assim, mais propício, não é? Que a igreja nos convida para que a gente possa estar revendo um pouco as nossas posições. E nesse sentido,
nós temos toda uma realidade que você, inclusive, aí já aventou alguns aspectos dessa realidade que vivemos, que é gritante, em contraste com esta proposta da amizade social, não é? Que a campanha da fraternidade nos propõe. Você já falou aí do cancelamento, você citou aí as questões afetas ao distanciamento virtual e que a pandemia acabou agravando, digamos assim, não é? Tivemos muitas coisas boas na pandemia, mas também tivemos muitas coisas ruins na Uhum, pandemia. E uma das coisas ruins certamente foi essa facilidade de um distanciamento enorme na proximidade, inclusive, não é? Esse contraponto. Mas uhum. também temos uma realidade social que aqui no Distrito Federal, por exemplo, é muito gritante nesse espaço da convivência e do acesso à cidade, por exemplo, que temos aqui na cidade a maior favela do Brasil, não é? Este deveria ser um grito bastante intenso neste momento da proposta da amizade social. O que que você pensa disso? Claro, o texto da campanha da fraternidade, tomando em conta, digamos assim, o texto da Fratelli Tutti, e também, digamos, o aspecto da encíclica Laudato Si. Eu recordo agora de memória o número 189. O Papa Francisco não é contra a economia. A economia é importante, tanto é que que foi nomeado, inclusive, a economia de Francisco e Clara. Portanto, a economia, como o sentido seu original, é a lei da casa, a organização da casa. Mas o grande problema é quando o mundo privilegia por demais a economia e todos os dados, as estatísticas são postas com prioridade para que a economia ela prevaleça. E aí a pergunta é: a economia prevaleça para quem e por quem? E por quê? Então, não é por acaso que existem os pobres. Alguém pode dizer, Jesus disse no Evangelho que pobres sempre tereis. Aqui talvez seja importante lembrar também que os pobres, e o conceito pobres, a Adela Cortina, agora lembrei agora de cabeça, ela tem aquele texto sobre a aporofobia, o medo dos pobres. Quer dizer, os pobres, temos que entender a pobreza na dimensão, digamos assim, evangélica, mas também a pobreza social, política, os que são exclusos do convívio, aos que não lhes é dada a dignidade. E aqui, a opção preferencial pelos pobres não é algo secundário. E isso quem diz não é o Papa Francisco, mas é o Papa Bento. Ele vai dizer que o encontro com Jesus Cristo, o encontro com a pessoa de Jesus Cristo, não simplesmente com ideias, mas o encontro com Jesus Cristo e a sua palavra, o seu anúncio, a sua mensagem, é fazer com que nós todos estejamos juntos nesse caminho para que todos tenham vida e todos tenham vida em abundância. E a opção pelos mais pobres, pelos mais vulneráveis, não é uma questão secundária do Evangelho. Não é por acaso que Jesus toma em conta todo esse caminho, esse processo, mas é algo constitutivo do próprio Evangelho. Então, nesse sentido, na pergunta que tu fazes, professor Vicente, é para lembrar que nós temos que criar condições para que todos tenham vida, todos tenham condições mínimas, dignas de vida. Aqui a igreja, na sua doutrina social, nunca, digamos assim, anunciou, defendeu a tese de que todos devem ter os mesmos, os mesmos bens, mas o que defende é a equidade, que haja uma distribuição mais equânime dos bens. E hoje nós sabemos que, infelizmente, mesmo na pandemia, e hoje nós temos cada vez mais a concentração de renda. Portanto, a campanha ela pode criar também essa dificuldade.
E quando se fala em política, logo se imagina que seja algo de especialistas ou que não seja também ligada à dimensão da nossa vida social e cultural. Muito pelo contrário, é importante lembrar que a dimensão da política é constitutiva do ser humano. E ela, como diz a própria Hannah Arendt, ela é, digamos assim, o espaço das coisas humanas, das coisas comuns. Então, se nós temos realidades gritantes, nós temos que trabalhar juntos, seja por meio das organizações não governamentais, seja a sociedade civil, mas também os próprios governos, seja nas instâncias estaduais ou federais. Isso vale para os que estão no executivo, vale para os que estão no poder legislativo também. Então, que esse tempo da campanha da fraternidade, nós não tenhamos medo da política. Não. Política é coisa boa, é coisa humana, é para tratar as coisas nossas. E eu gostaria de lembrar, para encerrar, professor Vicente, lembrar que a Gaudium et Spes tem umas expressões, os números primeiros, dizendo assim, que aquilo que o mundo sente, que as pessoas sentem, é aquilo que a igreja sente, é aquilo que Deus sente, ou as alegrias, tristezas, angústias, esperanças. E nessa perspectiva, eu creio que a campanha da fraternidade, nos seus três gestos, né? A oração, o jejum e a esmola, a campanha da fraternidade nos ajuda a sermos mais próximos, a criarmos essa cultura e saber que Deus está conosco, Deus caminha conosco e nos dá essa capacidade, esta força para que nós construamos um mundo novo, um mundo de cultura de paz, de boa convivência, de valorização das diferenças, mas também a valorização da comunhão, de estarmos caminhando juntos. Muito bem, professor. Prezados e prezadas ouvintes da Rádio Nova Aliança AM 710 e FM 103.3 e todos aqueles e aquelas que nos seguem nas redes da Comissão de Justiça e Paz, Facebook e YouTube, estamos encerrando nosso programa de hoje. O tempo passa rápido, professor. Conversas muito interessantes. Queremos agradecer, então, agradecer ao professor Paulo César Nordari, professor, coordenador do curso de Filosofia e Teologia da Universidade Católica de Brasília, teólogo também, professor do Instituto São Boaventura, dos Frades Conventuais. Professor, muito agradecido pela sua presença, muita saúde e paz para você e para todos os seus, e um grande abraço. Muito obrigado, professor Vicente Sérgio, pelo convite. Fiquei muito lisonjeado pela, pelo convite, pela oportunidade. E também dizer que estou disponível para aquilo que eu possa e consiga auxiliar. Muito obrigado, especialmente um abraço a ti, mas a todos quantos nos acompanharam e nos acompanham. Muito bem, agradecendo. Certamente poderemos contar com você, iremos contar com você. Um grande abraço. E convidamos aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes e aqueles que nos acompanham nas nossas redes, que agora ouça a reflexão bíblica da semana com a nossa colega integrante da Comissão de Justiça e Paz, teóloga também, nossa queridíssima Simone Furquim. E logo após, que acompanhem o programa de Dom Paulo César, nosso cardeal, que vem a seguir ao nosso programa. Grande abraço para todos e para todas, agradecido pela audiência e até mais, próximo programa de Justiça e Paz. Acompanhamos Simone Furquim. Grande abraço. Olá, ouvintes! A leitura do Evangelho hoje é Marcos, capítulo 8, de 1 a 10. O evangelista narra a multiplicação de 7 pães e alguns peixinhos. Esta é a segunda narrativa sobre a partilha dos pães. Enquanto a primeira narrativa aconteceu junto aos judeus, na região dos judeus, conforme Marcos, capítulo 6, esta segunda narrativa é feita na região dos pagãos e para eles. Jesus caminha nessa região
Ele vê, ele ouve e tem compaixão da grande multidão de famintos. Eles não têm nada para comer. Jesus tem compaixão dos pobres. Essas pessoas não são da etnia judaica como Jesus, porém, são igualmente injustiçadas pelo sistema político e social daquele tempo. A leitura nos provoca a reconhecer a universalização da salvação, o respeito, o diálogo fraterno e amoroso com as diversidades humanas, assim como fez nosso Mestre Jesus de Nazaré, pois nosso Mestre considera a todos como irmãos e irmãs. A leitura de hoje está em consonância com o tema da campanha da fraternidade deste ano de 2024, Fraternidade e Amizade Social. A leitura desperta em nós o melhor de nós, o melhor da humanidade. Ter compaixão, saber ouvir, ver e perceber a realidade que nos rodeia. Os discípulos ainda não haviam compreendido os ensinamentos de Jesus. Eles ainda não tinham despertado para essa sabedoria e perguntaram: como poderia nós ou alguém saciá-los aqui neste deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Vai lá, vamos pesquisar. E eles voltaram e responderam: 7. Veja que o número 7 vai ser um número simbólico. A leitura nos provoca aqui a uma atitude proativa para saciar a fome. Para nós pode interpretar também que não é somente de pão, mas também de todas as necessidades que os mais vulneráveis de nossa sociedade estão sofrendo. Então, como podemos saciá-los nesse deserto de hoje, que pode ser retratado pelo cenário da violenta desigualdade e injustiça social? Nesse deserto imenso de violências, Jesus está a nos perguntar: quanto de amor, quanto de compaixão, de solidariedade humana você tem para saciá-los? Devemos responder que o que temos não dá para mensurar. Por quê? Porque o número 7, que é símbolo da perfeição no mundo da Bíblia, quer dizer que sempre devemos estar em luta para promover a justiça e a dignidade de vida para todos e todas. Movidas por essa pergunta de Jesus, inúmeras pessoas se organizaram em vários projetos e espaços de cuidado da vida. Estas pessoas são engajadas nas lutas dos povos por dignidade e igualdade de direitos. Tudo isso para que o milagre da vida floresça e aconteça em todos e para todos e todas. Que todos nós possamos viver como irmãos e irmãs. Viver em comunhão, ou seja, comer do mesmo pão, viver o reino, viver a festa do reino de Deus. Amém. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho de hoje é Lucas, capítulo 5, 27 a 32. Jesus encontra Levi no trabalho de coletar impostos e o chama para o seu seguimento. Levi, conhecido depois como Mateus, passa a ser o seu discípulo e companheiro. Levi convida Jesus a entrar em sua casa. Jesus aceita, faz refeição com Levi e com os outros convidados que ali estavam. Todos eles eram considerados impuros e pecadores para as autoridades religiosas daquele tempo. A boa notícia neste texto para nós, que iniciamos o período da Quaresma, é que Jesus rompe definitivamente com a lei do puro e do impuro, ou seja, ele rompe com as barreiras que impedem a aproximação das pessoas, barreiras que impedem o diálogo, a ternura, a amizade. A campanha da fraternidade deste ano está em consonância com o projeto de Jesus de Nazaré, pois nos convoca a refletir a importância de promovermos a amizade social, tendo em vista que o próprio Jesus nos ensinou que todos somos irmãos. Mas o que é amizade social?
Para Jesus, aqui neste texto e também nos evangelhos, é estabelecer relações de acolhida e de comunhão. Por isso, Jesus está sempre partilhando do mesmo pão, pois comer junto para a sociedade daquele tempo é um gesto muito significativo. Fazer refeição na casa de alguém é de pacto de amizade, pacto de paz, de comunhão. No final do texto de hoje, Jesus anuncia para que veio. Eu vim para chamar os pecadores para a conversão. Conversão significa metanoia, que é uma palavra grega que tem um significado muito profundo. Significa mudança de visão e atitude sobre a vida e o mundo. Jesus não quer mais que pensemos como aqueles líderes religiosos que excluíam as pessoas. Não quer mais que pensemos e agimos como as autoridades políticas daquele tempo, que produziam cada vez mais empobrecidos, marginalizados e famintos. Levi seguiu o chamado de Jesus e o convidou a entrar em sua casa. Que neste período quaresmal, tempo de reflexão, de arrependimento, de metanoia, de conversão, possamos abrir nosso coração e deixar Deus fazer sua morada. Que possamos seguir os gestos de Jesus, que rompeu com as cegueiras dos preconceitos e acolheu as diversidades no diálogo fraterno. Que possamos comungar junto, ou seja, dividir do mesmo pão. Isto é comunhão. Pois, como diz nosso Papa Francisco, o jejum não é somente privar-se do pão, é também dividir o pão com o faminto. Portanto, neste deserto árido, de escassez não somente do pão material, mas também da amizade e compromisso com o outro, com a outra, possamos também praticar o jejum que agrada a Deus, a compaixão, a misericórdia e o amor. Amém. Conduzidos a este deserto, Deus nos chama à libertação da indiferença e divisão. Onde está tua irmã, teu irmão? Eis a hora, o reino está perto. Crê na palavra e na conversão. Vós sois todos irmãos e irmãs. É palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. A quaresma nos chama a assumir um amor que supera barreiras, desejando abraçar e acolher, se estendendo além das fronteiras, rompendo as cadeias que isolam, construindo relações verdadeiras. Vós sois todos irmãos e irmãs. É palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Misericórdia, pecamos, Senhor, sem no outro irmão enxergar
mas queremos vencer os conflitos, pela cultura do encontro lutar, em unidade na pluralidade, um só corpo queremos formar. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. O Senhor nos propõe aliança e nos trata com terno carinho. Superemos divisões e extremismos. Ninguém vive o chamado sozinho. Só assim plantaremos a paz, corações ardentes e pés a caminho. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Alarga o espaço da tenda e promove a amizade social. Vence as sombras do mundo fechado, construindo igreja sinodal. Convertidos, renovados, veremos novo céu, nova terra final.